E o festival ele acontece muito por alguns pilares importantes, a comunidade Tiradentes, que nos recebe, nos acolhe, os empresários, o patrocínio da CBMM do Itaú é fundamental, e uma série de parcerias que contribuem, entre as quais essa com a revista Zoom, com o Instituto Moreira Salles, desde a primeira edição. Todas as edições eles estiveram com a gente, trouxeram exposições, livros, doaram livros, contribuíram muito mesmo com recursos para viabilizar as visitas que nós estamos nobres, que nós temos aqui. Então, a gente agradece aí o envolvimento de todos os fotógrafos também que vieram, trazendo livros, trazendo coisas. Isso é fundamental. Então, essa mesa é uma mesa muito feliz para nós, que resgata o Davi, que tinha sido cortado, ceifado, como todos, pela pandemia. Ele já estava programado uma visita dele ao festival em 2020, né, que foi cancelada, e a gente acabou optando por não renovar por conta de outros fatores, e aí veio essa proposta da Zoom que propiciou a presença dele aqui. A gente está muito feliz. O Davi é um nome já conhecido muito fora de Pirapora, fora de Belo Horizonte, fora do Brasil, mas é aqui na nossa terra, então dá um orgulho danado. Ele é artista visual, nasceu aqui em Pirapora, uma cidade às margens do Rio São Francisco, artista plástico, performance, poeta e barranqueiro. Depois você explica o que é ser barranqueiro, para não sair direito. Aqui vira a margem do rio, que é a fonte de inspiração da sua pesquisa. Vive e trabalha lá em Pirapora, e o trabalho foi publicado na Zoom, número 19, em 2019. Foi indicado para o Prêmio Pipa 2020. O Rony, que nos acompanha aqui na mostra de fotolivros que está tendo lá na Vila Foto em Pauta, é artista visual, professor, mestre em fotografia pelo ICP, doutorando em artes visuais pela UFRJ, editor independente pela LP Press e editor assistente da revista Zoom. Não sei se eu falei tudo, acho que está bom, né? Então, agradeço demais todo mundo que está aqui com a gente. Na que terminar aqui, então, tem vários. Vila Foto em Pauta vai estar com muitos lançamentos, vai ter a projeção. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, Eugênio. Queria começar agradecendo o festival, agradecendo ao esforço do Eugênio para colocar isso tudo de pé, que a gente sabe que não é fácil, ainda mais nos últimos anos. Por que a gente ainda faz isso aqui, né? Por que a gente ainda faz uma revista impressa? Por que a gente ainda trabalha, ainda faz livros impressos, fotolivros? Eu estou vendo aqui, ou pelo menos estava, né? Que agora escureceu um pouquinho. Vários artistas visuais, fotógrafos, pessoas que trabalham com fotolivros. E a palestra, acho que eu mesmo que passo, né? A apresentação que eu vou mostrar para vocês, logo um pouco antes de passar a palavra para o Davi, que eu imagino que é quem vocês queiram ouvir mais, é no sentido de mostrar como que a Zoom usa do fato de ser uma revista impressa para se diferenciar de outras formas de exposição da fotografia, né? Eu estava pensando esses dias aqui, eu cheguei há uns 2 dias aqui em Tiradentes, e a cidade, caminhar pela cidade impõe muito essa reflexão sobre a presença, né? Na cidade, não na cidade asfaltada, digamos assim, que mora em Minas, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente está muito acostumado a andar na rua com o celular na frente do rosto hoje em dia, né? Parece que o próprio processo de andar na rua, ele já não é mais suficiente. A gente observar o nosso entorno, a gente tem que estar fazendo uma outra coisa para aproveitar aquele tempo que está sendo, entre aspas, perdido, né? Então, a gente está respondendo e-mails, a gente está falando no telefone, respondendo uma mensagem de WhatsApp, etc. E aqui isso não é possível, né? Se a gente estiver mexendo no celular ao mesmo tempo que a gente está andando nessas ruas pedregosas, a gente vai torcer o pé, a gente vai tropeçar. Então, eu acho que andar aqui pelas ruas de Tiradentes, pelo menos preparando para a palestra, eu pensei muito nisso, como faz com que a gente tenha que estar novamente mais atento ao nosso entorno, literalmente olhando para onde a gente anda, e isso me faz pensar um pouco
nas virtudes do impresso, né, da fotografia impressa, que suscita essas outras dimensões da fotografia para além da visão, né, as outras dimensões dos nossos sentidos, eu quero dizer, né, o olfato, o tato, né, o toque, a audição, e também, como eu vou mostrar em alguns exemplos aqui, outras formas de articulação e de diagramação das fotos na página que nos meios digitais não funcionam da mesma forma. Acho que é importante a gente pontuar esses espaços e essas diferenças para a gente não achar que tudo pode ser virtualizado, né? Eu estou longe de ser um saudosista, no sentido de achar que a gente não pode, que a virtualidade é uma coisa 100% ruim, mas eu acho que estava falando com o Davi um pouco antes, que é uma questão simplesmente de a gente equilibrar um pouco as nossas relações e voltar a ter um pouco mais de privilégio para a presença e para os outros sentidos, falando especificamente de fotografia, os outros sentidos envolvidos na experiência da fotografia. Então, aqui, um breve panorama de algumas revistas e matérias da Zoom, em que eu vou entrar um pouco mais em detalhes logo mais. A revista, ela sempre tenta se aproveitar do máximo que o impresso tem para oferecer, né? Então, desde a primeira edição, a Zoom está fazendo 10 anos, né? Talvez eu devesse ter falado isso logo de cara, esse é o motivo principal da gente estar fazendo esse papo, né? Comemorar os 10 anos da revista Zoom. O Davi foi um artista publicado recentemente na Zoom 19, essa de capa vermelhinha, que está aqui na minha mão. E é um artista cujo trabalho também é profundamente sinestésico, como ele certamente vai falar melhor do que eu. E na Zoom, a gente sempre tenta se aproveitar dessas virtudes do impresso, como, por exemplo, produzindo livretos, zines, encartes, pôsteres, outros materiais que não são possíveis de ser articulados da mesma forma nos meios digitais, além da própria forma de pensar as matérias e a disposição das fotografias na revista, que também se valem muito do espaço da revista e do fato da revista ser um objeto físico que é manipulado com as mãos, que pode ser girado, que a fotografia não precisa ser vista sempre na mesma orientação, né? Você não pode girar a tela do seu computador para ver uma foto que esteja diagramada no volante, né? Girada em 90 graus, por exemplo, como a gente vai ver aqui alguns exemplos. Mas a revista, sim, uma revista impressa, a gente pode girar nas mãos, a gente pode ir, voltar e experienciá-la com todos os sentidos para além da visão. Então, começar com um exemplo de uma matéria da Rosângela Renaud, mineira também, por sinal, né, da Zoom 4, chamada 55, a matéria, em que a Rosângela ela dispôs diversos aparatos ópticos, né, lentes, vidros e outros objetos em cima das fotografias, como vocês estão vendo ali, e aqui dá para ver um pouco melhor, destacando, né, no caso de objetos que amplificam a imagem, destacando certos detalhes da fotografia que estariam em tamanho menor e ela amplifica aquilo ao colocar uma lente por cima, né? Para além disso, essa matéria ela foi impressa com um tratamento em verniz por cima da onde vocês estão vendo as lentes. Então isso evidentemente não é tão sensível na apresentação, mas quem tem a revista em mãos, se você passa as mãos por cima do papel, você vai sentir uma diferença de textura entre o papel da foto, onde agora vocês estão vendo vermelho, e das áreas sobre as quais estão posicionadas as lentes, né? Que elas foram impressas com tratamento em verniz, que provoca uma diferença de textura, né? Então, esses são alguns dos recursos que a gente pode fazer com impresso, e que eu acho que fazem toda a diferença para a experiência da fotografia, e que, evidentemente, que não são perfeitamente traduzíveis para outros meios, né? Para meios digitais, quero dizer. O texto dessa matéria é do Tiago Barros. Aqui uma outra página, né? Então, além das lentes, por exemplo, uma espécie de peso de papel transparente que ela colocou também. Na Zoom 7 é uma edição especial, porque aconteceu a edição que aconteceu em 2014, no semestre da Copa do Mundo, né? E é essa que eu estou segurando aqui, vou mostrar para vocês. É uma revista que também teve alguns aspectos que diferenciam ela, inclusive, de outras revistas que
tinham sido publicadas anteriormente, como, por exemplo, a lombada exposta, né? Eu estava vendo hoje aqui mais cedo a apresentação do Ricardo e da Bia Matucci, mostrando o livro do Ricardo Puxirum, e ele é feito assim da mesma forma, né? E a Bia destacou, e eu falo a mesma coisa, como essa lombada exposta, ela permite que a revista, ou o livro, né, abra em 180 graus. Então, nada é feito por acaso, né? Todas essas escolhas, elas são feitas para melhor se conformar com o que as matérias na revista pedem, né? Nada é feito apenas para gastar recursos ou por uma espécie de fetichismo gráfico. Não, a ideia é aplicar todos esses recursos de modo a melhor otimizar a experiência da fotografia na matéria. No caso da Zoom 7, existe um encarte colocado bem no meio da revista, um trabalho especial feito com fotógrafos brasileiros e também internacionais que cobriram a Copa do Mundo de diversas formas, não dentro do estádio, na verdade, especialmente fora dos estádios, e tem um portfólio especial publicado bem no miolo, né, no centro da revista, com fotos desses fotógrafos. Era importante que a revista tivesse essa abertura bastante grande, bastante perfeita, né, em 180 graus. E a exemplo do que eu falei um pouco antes, vocês veem que as fotos nesse ensaio foram diagramadas no volante, né? Quer dizer, giradas em 90 graus, de modo que a forma ideal da gente vê-las é girando a revista, colocando assim na vertical, para ver as fotografias na orientação correta. Além disso, nessa mesma revista, foi publicado um encarte na matéria O Clique Único, com fotografias do Assis Horta e texto do Hit Harazim. Estou tentando manipular aqui o microfone ao mesmo tempo em que eu mexo na revista. Talvez não seja necessário, mas eu queria mostrar para vocês um pouquinho também do... Segura um minutinho para mim, Davi. Ou prefere, mostra aqui para eles, por favor. Tá, aqui o importante era mostrar, né, além da qualidade dos retratos, também o volume com que o Assis Horta trabalhou nesses retratos, muitas vezes os primeiros retratos feitos para as carteiras de trabalho, né, dessas pessoas. Algumas dessas pessoas, era a primeira vez que elas estavam sendo retratadas, e para fazer isso a gente quis fazer um grid estendido. E a melhor forma para fazer isso, ao invés de usar em páginas sequenciais, foi fazer um encarte que abrisse com essas abas para um lado e para o outro, para dispor todos os retratos em grid de uma forma consecutiva. Os papéis da revista também, em cada matéria, eles são sempre pensados de forma melhor propiciar a experiência da fotografia naquelas matérias. Claro que eu falo tudo isso e parece que existe um orçamento ilimitado para fazer essas escolhas, né? Não é exatamente assim. Então, a gente tenta sempre equilibrar as escolhas gráficas, as trocas de papel, esses recursos extra que eventualmente são inseridos na revista, como encartes, zines, como vai ver um exemplo, a gente vai ver um exemplo um pouco mais adiante. A gente tenta equilibrar essas escolhas com as possibilidades muito pragmáticas do dia a dia de uma revista impressa. Aqui na Zoom 6, né, com a capa do Malik Sedibé, o zine que eu falei, né, fez uma pesquisa bastante aprofundada nos arquivos do Alair Gomes, não descobriu, mas tinha um trabalho pouquíssimo circulado, talvez mesmo inédito, né, essa série dele chamada A História de um Chofer, e a gente achou que a melhor forma né, de dar esse trabalho seria fazer uma espécie de livreto à parte, né? Não colocá-lo dentro da matéria da revista, onde tem outras fotos do Alair, mas fazer um livreto à parte, um zine, que foi anexado à terceira capa da revista, nesse bolso, né, como vocês estão vendo, e a revista circulou dessa forma, com esse material extra, com esse zine, com as fotos do Alair. Aqui dá para a gente ver um pouquinho desse trabalho e desse livreto.
Mais recentemente, agora aqui já é a Zoom 18, né, com a capa da Aventura Profana. Eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês, mas na verdade eu aproveito para falar que as revistas Zoom estão sendo vendidas no espaço lá em cima. Como é que é o nome do espaço mesmo, Eugênio? Você deve estar por aí. Da Vila Foto em Pauta, perfeito, obrigado. Ali do lado da Igreja da Matriz. Lá está acontecendo a exposição de fotolivros do Festival Zoom 2021. Né? Então, os livros selecionados estão todos ali na mesa, os livros em destaque e todos os livros selecionados. É uma seleção bastante grande, porque ela acumulou 2 anos, né? Já que teve um ano que foi pulado por causa da pandemia. E, nesse mesmo espaço, existem também outras livrarias, né, como a Lovely House, que está vendendo revistas Zoom com descontos especiais só para o festival. Então, as revistas estão saindo com desconto de 40%, exceto o último número, que é a Zoom 21, comemorativa dos 10 anos, que está sendo vendida com desconto de 20%. Então, assim, só para fechar o parêntese do merchan, eu sugiro que vocês aproveitem, porque são descontos que, quando todo mundo voltar para casa, vocês não vão encontrar. E não é sempre que é possível fazer esse tipo de coisa, né? Mas como o Festival Foto em Pauta tem uma parceria tão legal com a gente quis fazer esse esforço de colocar as revistas com um desconto especial. Lá tem a revista, eu acho que desde a 7 até a última, tem todas disponíveis. Não tem muitos exemplares de cada uma, então quem gosta, quem está afim, corre lá. Mas tem a 18, e o que eu queria mostrar é como, até mesmo na capa, a gente utiliza desse aspecto de objeto da revista. Né? No caso, essa revista figurou um trabalho da artista Aventura Profana. Ela fez montagens, ela já trabalhava com montagens, ela fez algumas montagens para um projeto que ela participou no IMS Convida, e a gente propôs que ela fizesse mais algumas montagens, e a gente fez um portfólio especial com esse trabalho da Aventura, inclusive na capa. E vocês estão vendo como como a foto da capa, ela envelopa a revista, né? Inclusive na orientação vertical. Então, a revista, claro, ela é nessa orientação, como vocês estão vendo aqui à esquerda, mas a foto, para ser melhor vista, a gente tem que girar a revista e abrir ela totalmente para que ela seja vista na sua inteireza, nessa fotografia. Mais um exemplo de como usar um trabalho também na capa foi feito na Zoom 20, com o trabalho do Alan Weber, em que também a gente resolveu, não de forma igual à da Aventura, em que a foto envelopa a capa, mas foi feita uma espécie de constelações de imagens com as fotos do Alan, e abrindo a revista, o que vocês estão vendo aqui é capa e quarta capa, né, da mesma revista, forma-se esse painel, essa espécie de constelação, em que as fotos aparecem de uma forma diferente da forma como elas aparecem no ensaio do próprio Alan dentro da revista. Né? Então, é uma forma que a gente deu também, que a gente pensou, de mostrar um pouco mais, dar um pouco mais do clima do trabalho, que é um trabalho bastante dinâmico, né? com fotos que a gente acha que também tem uma visualidade bastante sinestésica, né? Com brilhos, com texturas do isopor, né? E que celebra também esses encontros com as pessoas. Né? O Alan fez parte dessa série trabalhando como entregador para pagar suas contas, e é ali que ele começou a fotografar. Né? Isso tudo é contado na matéria dentro da revista, e a gente quis expressar algo do que seria encontrado na matéria dele dentro da revista já na capa, né? A partir dessa constelação de imagens. Essa é a última revista Zoom, né? Comemorativa dos 10 anos da Zoom. É a Zoom 21, está aqui também. Na minha cabeça, quando eu mostrasse isso, eu ia passar para vocês, e tal, mas eu esqueci já de fazer isso, agora eu já estou quase no final. Deixa para lá. Mais um motivo para o pessoal ir lá em cima para ver ao vivo, né, para tocar na revista. Porque é quase paradoxal isso, né, de mostrar, falar de uma revista impressa, destacar os aspectos específicos do impresso, mostrando uma apresentação. Né? Então, eu faço questão que vocês depois vão lá e toquem nas revistas e comprovem isso que eu estou falando aqui. Mas a Zoom 21, a gente tentou trabalhar
ainda de uma outra forma que nunca tinha sido feito na revista, que é dar 2 capas, né? Ela saiu com 2 capas, a Zoom 21, essa e essa. A aplicação do logo, todos os aspectos, né, iguaizinhos dos 2 lados, para aproveitar 2 fotografias, algo complementares, né, em termos cromáticos, pelo menos, desse trabalho fantástico do Rafael Pavarotti, né? Um fotógrafo de moda, mas que leva a moda para muito além dos domínios da fotografia de moda. E recomendo também fortemente que vocês deem uma olhada nesse trabalho muito potente. As revistas Zoom, desde a Zoom 18, elas vêm saindo com pôsteres especiais para os assinantes. Eu acho que é isso que vem a seguir. Ainda não, daqui a pouco eu chego nos pôsteres. Então, destacando um pouco também do que eu falei antes da escolha dos papéis, né? Em várias edições da Zoom, a gente consegue escolher papéis que a gente acha que vão se conformar de forma ideal às matérias que estão sendo impressas. No caso aqui, essa matéria da Verônica Stiger sobre os cadernos do Rudinilson Júnior, que é um artista paulista. Ao longo de boa parte da vida dele, ele acumulou recortes de jornal, revistas, encartes, embalagens de remédio, toda uma sorte de materiais gráficos que ele foi acumulando em cadernos. A gente visitou e pesquisou esses cadernos, são mais de 100 cadernos que o Rudinilson acumulou ao longo da vida. Os cadernos são fantásticos, eles têm... Muitas vezes o Rudinilson usava agendas, a agenda do ano, né? Como cadernos, então não usava como agenda, mas usava esses livros para colar esses recortes. Às vezes ficavam aqueles livros assim gordos, sabe, que você não consegue fechar direito de tanto recorte que eles acumulavam. Então são materiais que propiciam experiências profundamente sinestésicas, né? Que a gente passar isso por uma revista impressa, como é que dá conta dessa diversidade, dessa heterogeneidade de materiais, de texturas, de visualidade dos cadernos dele? Algo que a gente fez para tentar suscitar um pouco desses sentidos foi usar um papel muito fino, quase um papel de Bíblia, né? Chama Biblion, inclusive, o papel, para reproduzir essas páginas, algumas páginas selecionadas desses cadernos, né? Então, ao tocar nesse papel e ao passar as páginas da revista, a gente não tem como não notar o toque diferenciado do papel, a fragilidade desse papel, e remete um pouco ao aspecto sinestésico que a gente tem ao manipular os próprios cadernos do Rudinilson. Alguns outros exemplos nesse mesmo sentido: Notas sobre a Alegria Fundamental, um trabalho fantástico também da Carmen Wynant, uma artista americana, em que ela pega fotos de experiências feministas na década de 70 e na década de 80, né? Mulheres formavam colônias em que só eram permitidas mulheres, e parte dessa comunidade envolvia a prática da fotografia. Elas se fotografavam, tanto como forma de documentação e também como forma de empoderamento de si mesmas, né? Se fotografavam livremente, muitas vezes nuas, e essas fotos foram... a Carmen Wynant construiu uma espécie de tapeçaria com um texto ao longo dessas fotos. A gente tentou, na diagramação das fotos na revista, passar um pouco dessa diagramação, dessa costura entre texto e imagem que ela fez no próprio livro, né? Notes on Fundamental Joy, é o nome do livro dela. O papel também é um papel muito fininho, a exemplo do papel usado no livro original, no livro da Carmen. E aqui, mais uma vez, um exemplo de como o papel fino ele permite que as fotos do verso da página elas promovam uma sombra, né, na frente da página. Então, isso está presente no livro da Carmen e é importante para ela para promover uma costura mais bem integrada dos elementos do livro, e essa forma de diagramação dos textos também junto com as fotos, que fazem com que a gente frequentemente reinvista o olhar
o olho passa pelas fotos, a gente volta para o texto, vê de novo. Quer dizer, a mancha gráfica ela dança ali e o olho passeia pela página de uma forma que, se isso fosse simplesmente, por exemplo, um slideshow, um carrossel, um site, certamente seria uma experiência diferente, né? Então, são coisas, de fato, que só dá para serem feitas numa revista impressa. E, por fim, aqui falando dos papéis, né, a matéria da Zoom 21, Procurando Fantasmas, da Frida Urupabo, com o texto da Lula Olufemi, uma artista fantástica, a Frida, que ela estava também em exposição na Bienal de São Paulo. E também a gente usa um papel... A Frida, ela trabalha com montagens com papel mesmo, ela usa papel recortado com fotos de arquivos coloniais para tentar ressignificar essas fotos, promover outros olhares, né? Fazer com que esses arquivos coloniais eles nos encarem de frente e eles façam com que a gente tenha que encarar as violências históricas que essas pessoas sofreram. E a delicadeza do papel que está presente nas fotos da Frida e nas esculturas que ela também faz com papel, com o próprio papel, né? A gente quis comunicar isso também utilizando esse papel super fino, que remete à fragilidade, né? Que remete ao cuidado no toque. E, por fim, exemplificando essa integração, né, de papel com as temáticas das matérias da revista, a matéria Pássaro contra os Dentes, com fotos da revista Toilet Paper e um texto, na verdade é um conto inédito da escritora Ana Paula Maia. É uma coisa que a gente tem feito ultimamente nas revistas Zoom, especialmente nos últimos números, que é tentar também fazer pontes com outros domínios, né, com outros campos para além da fotografia, mas a literatura, na poesia. Então, tem sido constante o pareamento de trabalhos fotográficos com escritoras ou escritores que fazem contos inéditos, especialmente para a revista, a partir de determinados ensaios fotográficos. A gente fez, por exemplo, se eu não me engano, na Zoom 19, o mexicano Mario Beatin escreveu um conto inédito a partir de fotografias da Teresa Margolis, também mexicana. E esse é um outro exemplo em que a Ana Paula Maia escreveu um conto inédito, inspirado pelas fotografias algo surreais da revista Toilet Paper. E essas fotos também foram impressas num papel, se eu não me engano, foi no Garda 150, um papel premium que tem uma capacidade de saturação de cores e de contraste também bastante acentuada, né? Que permite reproduzir bem essas imagens que tem uma pegada algo publicitária da revista Toilet Paper, né? Com cores bastante saturadas, contrastes acentuados. A gente precisava de um papel que também desse conta dessas palhetas. Esse é o portfólio visual dessa matéria, né? Mais uma vez também, vocês estão vendo diagramadas no volante para melhor aproveitar as fotos, que são horizontais, né? Para que elas possam ser full bleed, ocupar a revista inteira, ou seja, mais do que simplesmente apontar para essas fotografias no sentido de dizer, olha para isso significa tal coisa, a ideia é propiciar uma experiência visual, né? Uma experiência visual e sinestésica que vá para além simplesmente da interpretação das fotos, né? Mas que o toque no papel, essas cores, isso tudo passe, enfim, seja parte da composição dessa experiência do leitor. E algo que a revista tem feito também, na verdade desde o início, é comissionamentos, né, de trabalhos para fotógrafos, artistas visuais. No caso aqui, vocês estão vendo uma série do Denilson Baniwa, que foi feita a convite da Zoom, né, Ficções Coloniais, em que ele trabalha a partir de apropriação de imagens, muito como o Davi, que vai falar já estou acabando, também trabalha bastante com imagens que não é ele mesmo que clica, né, Davi? A gente estava falando isso há pouco, como a fotografia hoje é muito além simplesmente do clique, né? Tantos fotógrafos hoje que não mexem na câmera, né? Que trabalham a partir de arquivos apropriados, entre outras estratégias. E o Denilson aqui, que é um fotógrafo soberbo, mas ele trabalhou
nessa série, a partir de fotos apropriadas de arquivos que retratavam os indígenas de uma forma muito colonialista, né? E ele, com muito humor e ironia, como acho que dá para ler ali no olho da matéria, ele tenta reverter os olhares a que os indígenas foram historicamente submetidos. É muito engraçado e às vezes debochado mesmo o trabalho do Denilson, né? Aqui é engraçado a gente tentar identificar de onde foram tirados esses ícones pop, né, que eles fazem invadir as fotografias desses arquivos antigos. Ghostbusters, ali a Invasão dos Mundos, o Monstro do Lago, De Volta para o Futuro, invadindo essas fotos feitas com esse viés antropológico, né? De certa forma, retornando o olhar, né, como ele fala que esse olhar criava monstros, né, ao ver esse outro que é como se não fosse humano, como se fosse diferente, né? Então, de certa forma, esses monstros que ele traz para essas fotografias ironizam e revertem, colocam um espelho na frente desse olhar colonial. Agora sim, finalmente chegando nos pôsteres, o primeiro pôster que a gente fez na Zoom 18 é do Paulo Bruschi, sempre trabalhos inéditos também, né, que se transformam nesse grande encarte gráfico que é distribuído especialmente para os assinantes. Então, na verdade, mais um incentivo para o pessoal a assinar a Zoom, que, aliás, está com um sistema novo de assinaturas. Tá? Há cerca de há uns 6 meses, mais ou menos, foi renovado o sistema de assinaturas da revista. Então, agora está mais fácil de assinar. Na Zoom 19, o pôster foi da Rosana Paulino, com trabalho de uma matéria dela, também publicada no miolo da revista, chamado Violenta Geometria, uma matéria excelente da Renata Felinto sobre esse trabalho da Rosana. E na Zoom 20, o trabalho dos coletivos Limetrome Television, Anal Cancer 2019 e Bouquet International, que é um calendário super congestionado, kit, a partir dessas imagens e que expressam bastante o fazer artístico desses coletivos, né? E, por fim, na Zoom 21, de forma em caráter de exceção, na verdade, o pôster foi estendido a todos os leitores da Zoom, não só aos assinantes, com esse pôster, com esse trabalho do Alfredo Jarr. Você não tira uma fotografia, você faz uma fotografia, que também podia ser encontrado na exposição dele no Sesc, na Bienal, no ano passado. Aqui eu vou mostrar rapidamente, porque eu vou já passar a palavra para o Davi, ele vai poder falar com mais propriedade sobre o trabalho dele, mas esse foi o trabalho do Davi, publicado na Zoom 19, numa costura muito, que eu acho que teve um encaixe muito legal com um texto maravilhoso do Ronaldo Entler celebrando os 40 anos da Câmara Clara, o livro clássico do Barthes, que todo mundo aqui que acho que está no Festival de Fotografia deve ter como referência, seja amando, seja odiando, né? Normalmente esse livro suscita esses tipos de... É difícil ser indiferente a ele. O Ronaldo comenta isso no texto. E o livro do Barthes foi escrito a partir da morte da mãe do Barthes, né? E publicado, foi o último livro que ele publicou. E o trabalho do Davi, ele também é muito marcado por uma construção de uma identidade a partir da perda da mãe dele. Então, não é uma relação direta, o texto do Ronaldo não fala sobre o trabalho do Davi ou vice-versa, mas foi um encaixe muito interessante que eu acho que a gente conseguiu construir esses dois discursos em paralelo. O discurso visual do Davi, com essa constelação de imagens e essas legendas, que na verdade não são legendas, são textos poéticos muito bonitos, né, que suscitam também muitas imagens. Imagens de arquivo que muitas vezes não é nem o próprio Davi que faz, e ele vai construindo uma espécie de álbum de família, né? Mas não exatamente um álbum de família, ele tira essas imagens do álbum de família e constrói um
enfim, um ensaio artístico, mas bastante intimista, costurando um trabalho de memória com um trabalho de reencenação da memória e dos afetos. E eu vou passar rapidinho para vocês, porque algumas dessas imagens vocês vão rever na apresentação do Davi. É por aí, Davi? Falei besteira do seu trabalho ou está mais ou menos? Então, sem mais delongas, eu vou passar o microfone para o Davi de Jesus do Nascimento. Obrigado, gente. Dá para passar para trás? Essa é a primeira, Davi? Ah, então tá bom. Boa noite, gente. Eu estava conversando com o Rony antes, que eu não sabia muito bem o que falar, porque eu fico muito nervoso e aí, tipo, eu faço poucas falas. Então eu peço pro povo assim, gente, me põe para escrever, me põe para fazer alguma coisa que não seja falar. Mas eu tenho tentado exercitar esse lado de conseguir falar sobre o trabalho também. E aí, eu acho que eu vou tentar tecer alguma coisa a partir dessas imagens. A matéria da Zoom foi muito importante porque eu consegui elaborar a partir do mexidão. Eu gosto de falar que é um mexidão ou emboloso de coisas, seja acervo ou desenho ou objeto, coisas que eu produzo e que convivem juntas e que elas fazem muito sentido estando juntas. E aí ver isso na revista acontecer dessa forma impresso, né? Ver como ainda faz sentido além do Instagram, porque eu estava falando com o Rony também que o Instagram foi a plataforma que eu consegui atingir pessoas que eu queria no início, quando eu criei. E eu ainda morava no interior, então eu estava meio entendendo o que era a arte. Para mim, a arte era tipo pintura na parede e foto, mal foto, nem foto eu considerava. E aí depois, quando eu mudei para Belo Horizonte, que eu comecei a frequentar exposição, que eu fui me deparar com linguagens que eu não entendia como linguagem, tipo performance, objeto, instalação. E aí foi bom porque eu consegui beber dessas coisas também porque eu já tinha entendido que eu queria falar sobre Rio São Francisco, ou sobre minha família, ou sobre a morte da minha mãe, mas só depois que eu saí de Pirapora que eu entendi como que eu poderia enlarguecer a possibilidade de fazer isso, que não fosse só no desenho, ou me limitar, sabe? E aí, em 2013, minha mãe morreu, e a gente sempre teve o hábito de ver foto. Eu acho que muitas famílias têm isso de não sei, pelo menos a minha tinha essa coisa de parar para ver se chegava alguma visita, a gente pegava a caixa de sapato que ficava guardado as fotos para ver a família, ver as fotos, às vezes era alguém que, tem uma foto sua aqui e tal. E enquanto tomava café, comentava sobre as pessoas que estavam nas fotos. Muita gente já tinha morrido, outras pessoas já não conviviam com a gente. E aí, tipo, a gente ia se atualizando em relação a essas fotos. Então, a minha relação com o impresso veio antes de tudo, antes de qualquer publicação ou coisas do tipo, veio desses albinhos, né? Que geralmente quando se revela, não sei se hoje tem, mas já vinha um álbum pronto. Eu lembro que lá em Pirapora tinha um lugar que é aberto até hoje que chama Foto Estúdio Caravelas. Aí tinha a foto do Rio e esse era um álbum. Aí vinha para você colocar depois no álbum. Só que aí então durante minha infância eu tinha esse hábito de ver as fotos da família, mas depois que minha mãe morreu, a gente começou
a revisitar esse acervo de um outro jeito, porque existia um luto também. Então, minha avó, por exemplo, ficou muito tempo sem conseguir ver foto dela. E, e aí quando eu comecei a revisitar o acervo com muita calma, assim, ver as fotos, ver as pessoas da família nos quintais, na beira do rio, meu pai pescando e tal, eu comecei a reparar que eram fotos muito boas. E conversei com meu pai para entender um pouco como foi esse processo, porque são muitas fotos e a fotografia também é cara. Então, minha família sendo uma família pobre, entender como que era possível meu pai revelar tanta foto. Meu pai é marceneiro e pescador e ele faz barco também. Então ele me contou que ele trocava às vezes trabalho por como é que fala? Filme para fotografar. Então tinha essa prioridade. Logo depois eu fui assim pensando até pelo meu pai estar em Pirapora, ele não, tipo assim, tinha esse interesse com fotografia, mas também ao mesmo tempo não era só ele, porque ele me explicou que porque é muito difícil ver o acervo e saber quem fez a foto. Uma ou outra a gente consegue saber, ele consegue falar qual que ele tirou, mas tem muita foto. Ele falava que a câmera zanzava na mão de todo mundo. Não tinha pretensão de nada, né? Então era só registrar os momentos e não tinha fotógrafo, não tinha ninguém, era alguém para registrar, até as crianças. E aí, mas são fotos muito boas e que documentam a vida na margem do Rio São Francisco, que é uma coisa muito íntima nossa. E eu comecei a jogar nas redes. Isso na época quando eu lembro que eu comecei a postar no Facebook, e aí pessoas, depois de muitos anos, que seja da família ou amigos da família, viram nas redes, e aí eu vi a reação das pessoas vendo as fotografias estando nas redes e falando sobre a saudade do Rio, saudade de como o Rio era, ou então de tal pessoa, ou até mesmo da minha mãe, que já tinha morrido, aí falando sobre ela, contando alguma coisa sobre ela. E aí eu fui vendo a importância também que pessoas que não eram da minha família ou amigos que comentavam sobre as fotos de um modo tipo pessoas que eram fotógrafas ou que entendiam de foto. E também então eu tive esse outro retorno e aí eu comecei a olhar para as fotos de um jeito, porque para mim já eram bonitas, mas eu não tinha a dimensão do que era ter esse acervo, sabe? E aí eu tudo muito a partir das fotos, porque eu comecei a pintar a aquarela pegando de referência os rostos da minha família, as pessoas que estão nas fotos, e também eu acho que é um gesto meio que brincar com essas fotos reveladas, então de achar um bicho morto e compor com um tecido, que é igual essa imagem, essa primeira, com uma pedra de rio. Então, tipo, como que eu conseguia também montar como se fossem uns presépios, não sei muito bem. Aí aqui tem uma mini bio que já apresentou, com uma foto que é uma foto num lugar que a gente ia muito quando eu era criança, que chama Córrego do Medo, que é lá em Pirapora, e tem algumas fotos da minha mãe lá. E eu gosto muito de revisitar os lugares que eu vejo. Às vezes eu vejo uma foto assim e eu acho muito bonito, que é uma região. Meu pai conhece muito bem o Rio, então às vezes eu olho uma foto e falo com ele, peço para ele me levar nesse lugar para ver como é que ele está atualizado hoje. Então é muito bom também ter esse, porque muitas vezes nem ele volta mais no lugar. Aí é uma oportunidade de poder fazer isso, revisitar. Assim que minha mãe morreu, eu fiz esse trabalho, que é uma frase que ela falava muito: quando eu morrer, vocês vão ver. E aí eu coloquei junto da foto dela. E eu acho que muitas mães falam isso, talvez, não sei. E foi engraçado porque, à medida que eu fui
a minha família viu que eu estava dando muita importância para o acervo e elas mesmas, tipo assim, as pessoas veem as fotos, mas elas não ficam pirando. E eu ficava muito na minha cabeça e muito assim tentando tirar do meu pai, da minha avó, dos meus irmãos frases ou coisas que a gente sempre fala, para também ter de base para os textos, assim, que os textos são basicamente coisas que a gente convive dizendo, assim. Então, aí eu comecei a receber muitas fotos da minha mãe de outras épocas. Minha avó tinha umas fotos mais antigas, e aí eu meio que fiquei encarregado de tomar conta das fotos. E voltando a falar de impresso, recentemente que eu comecei de novo porque é caro, né? Mas eu comecei a imprimir algumas fotos do acervo e eu fiz essa foto do meu pai no final do ano passado, que é uma 3x4, e dei para ele de presente. É muito bom também ver a reação das pessoas da família, porque na cabeça deles não passa isso assim, de tipo, como assim a foto que é pequenininha, né, ficou tão grande. E eu gosto muito da coisa do tempo, que acontece com os arquivos, né, a coisa rachada, a textura. É justamente disso que eu gosto de ver, porque eu acho que também tem uma ligação. Eu acho que as fotos, no final, elas se tornam uma composição quase de um mapa, o mapa do rio, do próprio rio. Aí tem algumas fotos. Essa foto é uma das que eu mais gosto, assim. Eu acho que, que diz muito sobre a gente, sobre a região que eu nasci. E essa coisa do banho de rio e de estar muito junto, esses tons de terra. E em 2019 eu fiz uma individual no Museu da Vale, e aí eu fiz a impressão dessa foto nesse tapete de capacho, coloquei na entrada do prédio. Eles não entenderam muito bem, não queriam deixar, mas aí eu insisti e falei que o fio que ia conduzir a exposição era essa obra, senão não ia ter como acontecer. E aí, no final, eles cederam. Aí eu tive uns retornos bem legais. Assim, teve uma artista que viu, foi entrar no prédio e viu o tapete. Aí ela ficou puta, porque não é possível que agora eles estão escancarando que estão matando os outros, os ribeirinhos e tal. E aí, depois ela subiu para a exposição e viu que eu que tinha feito isso. Então foi bom, de algum jeito, porque eu recebi algumas críticas também, né, por estar na Vale, mas eu acabei aceitando, tipo, eu me inscrevi no edital, passei e eu acabei topando porque eu acho que seria mais fácil não topar também. E pensando também que eu sou um corpo barranqueiro, então eu não iria fazer qualquer coisa ali. Enfim, eu achei que eu tinha que fazer e não recusar. Aí eu faço algumas sobreposições também com. E isso é tudo as coisas originais, as fotos originais, aí eu fotografo. Tem uma série de fotos do meu bisavô que ele fez da enchente de 1979. E aí são essas fotos, elas são quadradinhas. Acho que tem umas 8 fotos dessa enchente. Aí eu peguei as 3x4 da minha bisa e da minha avó, mãe da minha mãe. E aí fiz esse trabalho. Aí tem essa foto da minha tataravó, que é uma 3x4. É a única foto que a gente tem dela. E, e aí sempre acompanha texto, porque eu pego quando eu ganho a foto, eu pego emprestado também, porque às vezes eu não fico. Mas aí eu pergunto minha avó, pergunto a alguém da família como que eram essas pessoas, porque, por exemplo, minha tataravó eu não conheci, mas minha avó soube dizer sobre ela. E aí eu confio no que ela me entrega, né? Do que as pessoas me entregam sobre a visão dela sobre cada pessoa da família. E aí nessa foto, por exemplo, eu fiz
é, essa moldura com espinha de peixe. Aí essa foto é uma cópia, quando eu uso assim para um trabalho, eu vou e faço uma impressão que não é a original, para poder usar e tipo preservar que é a original. E aí tem mais foto do acervo. E essa foto foi impressa recentemente no Livro dos Seres Rios, que foi um festival que eu participei. E aí, só para também mostrar algo impresso. E eu vejo muitos objetos como algo que está sempre relacionado com as fotos, porque sempre eu penso uma cor ou um tipo de memória, de cheiro, de coisas que me remetem a essas situações, esses acontecimentos, seja na beira do rio ou no quintal de casa e coisas que a gente via. Então, nesse eu achei uma corda de âncora perto do vapor, que era no porto lá. E aí eu peguei essa corda e guardei. Eu achei um objeto massa, só que eu não sabia o que fazer com ele. E aí logo depois eu achei um saruê na rua, porque lá em Pirapora é muito quente, muito seco. E aí os bichos morrem e vira tapete no chão. E eles não, tipo, eles não chegam a... Eles esturricam no sol e não... E seca. Tipo, fica mumificado. Justamente por ser seco. Aí eu... Sempre que morre um bicho, ele fica endurecido. Não tem essa coisa de bicho comendo, sabe? A carniça. Aí eu peguei, cortei ele e fiz essa serpente. E aí as coisas vão fazendo sentido em outros tempos. Então já tinha a corda e depois de um tempo eu achei o saruê. E aí eu vou tentando juntar as coisas. E então eu também, por ter nascido numa região, em Pirapora, muito conhecido pelas carrancas também, e na minha família é, tiveram alguns mestres carranqueiros. Hoje só tem um vivo que faz carranca, mas esse universo da carranca sempre foi muito presente. E ver as carrancas além das que são entalhadas na madeira, né? Então, eu tento, além de ser eu a própria carranca, também tentar ver carranca que seja no saruê ou talvez, né, tentar pintar também e, e fazer carranca de outros jeitos que não sejam. Ai, esse também é no livro dos Seres Rios, que é essa foto. Esse também foi uma exposição na Vale, na mesma exposição que eu fiz na Vale, que a gente fez esses oratórios. E no dia que abriu a exposição, meu primo Matheus, ele tinha morrido afogado no rio. E aí eu estava montando a exposição, aí eu pensei muito nele, porque ele é filho de pescador também. Minha família tem, por parte de pai, praticamente todos os homens são pescadores. E, e eu devo ter esse oratório para ele, assim. É minha avó, que também é uma foto pequenininha. Meu bisavô e meu pai. Minha família, tanto por parte de mãe quanto de pai, foram à força para Pirapora por causa da construção da barragem de Sobradinho, em 1975. E aí, então, tem muita gente em Pirapora que é da Bahia. Hoje mudou muito, porque muda muita gente para lá de outros lugares, mas era basicamente pessoas da Bahia. E aí minha família saiu, e foram 12.000 famílias desabrigadas na época da barragem. Inclusive, hoje recentemente a gente tem lutado contra a construção da barragem de Formoso, que é que vai ser construída na região de Pirapora, e aí vai acontecer a mesma história, e a gente não quer que se repita isso. Mas, enfim, ninguém sabe muitas vezes o que acontece na beira do rio e tal. A gente sabe. Isso se projeta muito na nossa vida. E eu, como recente, vai fazer um ano que eu voltei para Pirapora, então
Tem sido muito importante me reconectar com meu pai e com minha família hoje lá, e viver em um outro momento da minha vida, voltar, né, para minha cidade e atualizar as coisas. Esse foi um trabalho que eu expus na exposição do Bolsa Pampulha em 2019, e é um barco forrado de tamarindo, que é uma fruta, minha fruta preferida e que tem muito lá em Pirapora. Mais uma foto. Essa é minha bisavó com minha tia Bel. E aí tem meus pais. Eles tinham o hábito de trocar foto na proa. Então, minha mãe pilotava e meu pai pescava e eles ficavam revezando. E aí tem muita foto do acervo que é uma série de troca. Tipo assim, ele fazia a foto dela e ela fazia a foto dele. Essa é minha irmã. E aí de novo Tamarino na tábua. Esse trabalho eu fiz numa residência em Teresina, com o campo arte contemporânea, e foi. Aí eu catei. Lá tem o Rio Parnaíba, e eu catei as conchas e fiz esse travesseiro preenchido de concha. Tem mais fotos. É minha irmã. Esse é meu tio. E aí eu tento relacionar os objetos sempre. Sempre que eu faço alguma coisa, eu lembro de alguma foto ou vice-versa, assim. E aí eu tenho esse trabalho, uma série que chama Exorcismo de Dor, que, que aí vem mais uma vez a coisa do impresso, né? Eu ganhei de presente do meu pai em 2014 uma Instax, que é dessas câmeras que faz foto instantânea. E aí eu comecei a fazer algumas fotos e de novo achando bicho morto. Aí eu cortava os bichos, aí eu comecei a ver meu corpo sendo complementado com parte de rolinha ou de calango. Aí eu tenho essa série que eu faço a foto e costuro ou acostumo o pedaço de bicho sobre a foto. E aí eu separei algumas aquarelas também, porque eu acho que também são estudos que me ajudam a fazer sentido tudo conviver junto, porque são muitas coisas repetidas, além de falar muito do Rio, ou da minha mãe, ou da minha família, também muito do universo de bicho, né, de lesma, ou piqui, frutas, coisas que a gente é acostumado a consumir e que estão na cabeça. Esse trabalho também foi na Vale. Eu fiz com meu pai uma caixa de madeira de 2 metros por um e pouco. E a gente projetou um vídeo do acervo da família. Tem alguns vídeos em VHS também. E aí, essa caixa, meu pai vedou o fundo e a gente projetou na água. Aí ficava no chão.
E as pessoas podiam também, sei lá, mexer na água. E esse é um trabalho que a gente fez para os Seres Rios, que eu fiz com meu pai, com meu companheiro. Aí ele registrou, a gente fez um barco, a vela, e aí foi registrado esse processo da feitura do barco. E é uma série de desenhos que chama Gritos de Alerta, que é tipo uma aglomeração de carranca. Essas fotos eu fiz no primeiro dia da residência da Bolsa Pampulha e eu queria muito marcar esse dia com algo especial, assim. E eu tinha conhecido o Alexandre Lopes, que é um fotógrafo que eu adoro, que é de Belo Horizonte. E, e aí eu combinei com ele de fazer umas fotos. E era justamente o meu projeto que eu tinha enviado para a Bolsa Pampulha era de carregar durante 6 meses uma carranca de 20 quilos na cacunda e de andar na cidade só com a carranca e onde eu não pudesse entrar com ela, eu não entrava. E foi muito especial tudo porque essa carranca foi de Marco Ribas, que é um artista barranqueiro também de Pirapora, e que é super minha referência. E aí a filha dele, que é minha amiga Lira Ribas, me emprestou essa carranca. Então foi super bonito ficar e acabou que eu fiquei 1 ano carregando ela. E foi muito bom ver. Acabou a residência, eu continuei carregando e foi muito bom ver a reação das pessoas na rua. Eu sentia que realmente a carranca me protegeu durante todo esse tempo. Então eu andava às vezes muito tarde em Belo Horizonte. E aí, só que o povo me achava doido, né? Aí ninguém mexia comigo. E aí foi ótimo, porque eu sempre estava em posição assim, afagando ela. Então eu andava na rua, quase que, sei lá, como um brinquedo. Aí eu fiz essas fotos no dia que eu comecei a andar com ela, pra marcar o. Aí aquela foto, eu não entendo muito bem, mas coloca o rosto num pano. É lambe-lambe? Não sei, é uma foto de um jeito bem antigo que Alexandre fez. Eu acho que é lambe, não sei. Criar uma caixona assim. Acho que é. E esse foi no Museu da Pampulha, na Bolsa Pampulha, que não é, tipo, não tem quase nenhum barco praticamente com carranca na proa, porque na década de 60, eu não sei muito bem a data, posso estar errado, mas eles cerraram as carrancas da proa por relacionar a carranca ao demônio. E aí tem um monte de carranca no fundo do rio, com certeza. Só que aí não adiantou também acabar com as carrancas no barco, né? Porque elas eram esculpidas para frente, né? Para realmente singrar a água. Mas elas ocuparam um outro lugar, né? Que é o das casas, tipo na frente da porta, ou seja, Nicolar, brinco, já vi até brinco, mas tipo acabou se multiplicando. E aí na Lagoa da Pampulha, eu e meu pai, a gente ancorou esse barco com a carranca na proa, justamente porque não tem quase nenhuma carranca mais em barco. Essa é uma foto do meu irmão, que é fotógrafo, e que a gente já fez muitos trabalhos juntos. Bicho Carranca, o nome dele. Não, é Danilo o nome dele, mas o nome que ele escolheu é Bicho Carranca. E aí é muito bom porque como a gente é do mesmo berço, né? A gente tem ele também investiga o Rio São Francisco e as nossas raízes e tudo, mas de formas diferentes e é uma pessoa que eu confio 100% para me fotografar ou para estar junto e fazer coisa junto. Esse trabalho foi na residência do Valongo, que foi a primeira vez que eu saí de Minas para fazer alguma coisa fora. E que foi, eu acho que foi
marca muito assim na minha história, no sentido de que foi a primeira vez que eu saí, então conheci outras pessoas, outras artistas que hoje são super amigas. E tem, tipo, Diane Lima, que foi super minha madrinha, curadora, e que me acompanha, e que a gente se acompanha. É, então eu sou muito grato por ter essa oportunidade também de ter mostrado esse trabalho que que eu fiz a partir de um acontecimento quando meu pai pescou um surubim de 27 quilos dentro de um berço. Ele puxou a rede e veio um berço com o surubim dentro. E aí eu andava nos antiquários lá e tinha muita coisa. Aí eu achei o berço, aí eu achei as conchas e comprei o peixe. E aí acabei montando esse berço assim. Inspirado nessa imagem que eu tinha. Aí tem mais umas aquarelas. E aí, esse é meu bisavô, então tem essa referência dos rostos. Aí tem algumas polaroids também. E esse é o trabalho que eu fiz com meu irmão e com meu pai em 2016. Que meu pai tinha, depois que minha mãe morreu, ele vendeu as coisas de barco, motor e parou de pescar. E aí teve um dia que eu acordei e meu irmão estava lá comigo em Pirapora. Era a primeira vez que eu visitava Pirapora depois de ter saído para morar em Belo Horizonte na época. E aí eu acordei com isso na cabeça, tipo assim, nossa, eu vou propor meu pai de me pescar no meio do rio. E falei com meu irmão, falei com meu pai, a gente fez isso de uma forma bem legal assim. Aí ele pescou no meio do rio e virou e tem essas fotos. E aí quebrou o jejum de pesca dele. Aí acabou. Eu não sei como é que a gente está de tempo. Dá para fazer algumas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Boa noite. Parabéns, deve ser o trabalho encantador, assim, de verdade. E eu queria uma coisa que eu queria ouvir um pouco mais, assim, sobre essa dimensionalidade da fotografia, assim. Eu tive a oportunidade de ver essa exposição, essa instalação sua no Valongo do peixe, e se eu não me engano tinha umas fotografias juntos também, né? E eu vejo em vários dos trabalhos que você está mostrando aí, também no seu Instagram, né? Que a fotografia ela entra como objeto nas instalações, ou algo é criado a partir dela, assim. Então tem esse jogo, né, do que é bidimensional para o que vira objeto. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre essa ideia de entrar da fotografia como objeto, de virar objeto a partir da fotografia, sabe? Eu acho isso, enfim, muito bonito. Eu estou impactada. Então, eu tive essa coisa com acervo, porque quando eu me deparei com acervo, tipo, por exemplo, eu não quero e nem me sinto confortável, por exemplo, de vender foto da minha família, sabe? Eu acho que eu toparia fazer uma publicação com texto meu, um livro, algo assim, mas não de virar um trabalho. Então, eu fico tentando arranjar um motivo para conseguir, também sem forçar, conseguir usar essas fotos de algum jeito. Então, por exemplo, o tapete foi uma solução, porque eu imprimi uma foto que eu gosto muito no tapete de capacho, e ainda assim a foto, enfim, ela tá ali. E aí arranjar essas coisas, tipo, né, fazer uma moldura de espinha de peixe, aí as coisas vão vindo dessa forma. E aí tem essa série também com as Instax, que eu corto os bichos e faço
essa coisa com o corpo, com a foto e o coisa que são soluções que eu tenho gostado de fazer. Porque aí eu não me sinto, eu fico meio inquieto só de saber que é só foto, muitas vezes. E não é só fotos, mesmo que seja só a foto, mas tipo de, enfim, ficar inventando moda, ver o que que vai, o que que pode dobrar. Obrigada. Davi, adoro o seu trabalho. Obrigada pela fala. É engraçado que eu lembrei daquele, acho que como começa o Evangelho de João, que fala no princípio era o verbo e o verbo se fez carne, né? E aí eu vendo o seu trabalho, sempre essa coisa de que a tinta é o tamarina, a tinta é o barro, a tinta, né? Que no princípio era o barro e o barro se fez carne, né? É muito impressionante. E eu queria que você falasse uma coisa da tatuagem, como ela também faz parte do seu trabalho. Porque, enfim, É, então, eu acho que eu vou tatuando elementos que eu acho que faz sentido pra mim no meu corpo. Então, tem frutas, tem o tamarindo, tem piqui, tem um pilão, tem um, hã? Tem o anzol. Então, eu acho que é meio que uma composição também de, de desenhos que eu vou. É como se fosse criando um ninho, não sei. Acho que essa função. Aí tem duas carrancas aqui. Me fala o que que é butuca em remolho? Butuca. Butuca é ficar olhando, né? Tipo assim, quando você tá de butuca, quando você tá de olho em alguém ou alguma coisa. E remolho é como se eu estivesse colocando de molho de novo. Então, butuca em remolho, na verdade, é como se eu tivesse. Porque butuca em remolho aparece no acervo da minha família. É como se eu tivesse, talvez, fazendo o papel da curadoria ou do cuidado ou de estar cuidando disso. Aí, então é a minha butuca que é sobre esses arquivos, esse acervo. Mais alguma pergunta? Queria agradecer também pela apresentação, assim, um trabalho lindíssimo. Eu queria te ouvir mais assim sobre essa relação entre a palavra e a imagem, assim, porque os textos são maravilhosos também e passam para muito além de uma descrição, uma relação muito direta com a imagem, né? Aí eu acho que eu queria ouvir um pouco mais sobre esse processo da escrita e essa relação também com a imagem. Minha mãe, ela foi bibliotecária. Então, ela sempre fez eu ler muito livro, assim. Então, a relação com a escrita sempre foi uma coisa meio íntima. Só que eu comecei a escrever mesmo depois. Tudo foi depois que ela morreu que um monte de coisa acendeu. Mas, assim, essa relação vem disso, que eu lia muito. Eu gosto muito de livro de poesia. Então, eu tenho muito Manuel de Barros na cabeça. Tenho muito Eurídice Fontela. Guimarães Rosa, que fala inclusive sobre a gente, Pirapora faz parte do circuito Guimarães Rosa, então é um universo muito íntimo, assim. Às vezes, só de ler Guimarães, às vezes você entende, mas sei assim, tipo, a gente consegue entender algumas coisas por ser da região. Então, tipo, tem muito isso, essa coisa. E aí muito também das coisas dos dizeres mesmo, assim, tipo, você tá tomando café e você vê sua família falando umas coisas que você, às vezes, que você faz parte falando também, só que aí só depois de eu ter saído de Pirapora que eu fui entender que era uma coisa, não específica, mas coisas que eram diferentes de outros lugares, assim, sabe? Que tava no diálogo, ou frases engraçadas, ou reflexões da minha avó, e que acabam virando texto também. E preservando o modo de falar também. Às vezes a palavra não tem uma, não está sendo dita correta, mas na minha cabeça tá, porque foi assim que foi me passado. Então, e também não me importo muito com isso, assim, no sentido de que o certo é como
está sendo falado, não sei. Passar aqui para uma última pergunta e aí a gente encerra. Eu não sei se é bem uma pergunta, mas eu estou muito feliz de te ouvir aqui. Estou muito feliz de te ver nesse palco. Estou muito feliz de te ver crescer, porque para mim representa muito ver uma pessoa que saiu do lugar de onde você saiu ter um trabalho tão bonito, tão potente, tão sensível e tão de dentro assim, ganhar espaço. Isso para mim é muito simbólico da geração que a gente está vivendo, né? De ser quase conterrâneo seu e me sentir muito representado pelo seu trabalho. Eu te agradeço muito mesmo pelo trabalho que você está fazendo, está levando essas pequenezas de Minas Gerais para o mundo, porque eu acho que quando a gente fala dessas sensibilidades, né, daquilo que está lá dentro, está no nosso espírito, né, está no nosso corpo, é que a gente consegue trazer força e potência pelos lugares de onde a gente sai, né? E te ver crescendo, te ver voando para fora daqui, para mim é muito importante. E acho que dá força para todos nós, né? De buscar lá de dentro mesmo aquilo que faz sentido na nossa vida. Então, é um elogio, um agradecimento. E também queria te ouvir só um pouquinho sobre isso, porque eu imagino que para você talvez isso seja uma grande surpresa de ser um artista preto, ser um artista que vem de um lugar ermo, né, no mundo, mas que traz essa grandeza deste lugar, né, que consegue colocar a gente dentro desse espaço. Queria saber como é que é para você lidar com isso, né, porque eu acho que tempos atrás trabalhos como o seu não seriam vistos. Isso para mim é muito simbólico, está acontecendo. Obrigada. Obrigado. Então, eu não sei, eu não sabia que o trabalho ia tomar uma dimensão. Na verdade, eu não pensei, isso sempre foi muito impulsivo assim para mim, jogar na rede, por exemplo, e ver que quem ia validar o que eu estava fazendo ou não. E ao mesmo tempo eu não tinha pretensão, tipo assim, eu nunca me coloquei como pintor ou como desenhista, tipo, mesmo sabendo que eu sei desenhar, e eu desenho do meu jeito, eu faço as coisas do meu jeito, mas não de ter tanta segurança assim. Então acho que e aí quando eu vi que também o trabalho estava desaguando em outras coisas, que aí eu não vi muito isso acontecer na verdade, porque eu estava fazendo uma coisa que fazia muito sentido, fazer arte barranqueira, tipo fazer arte para o Rio São Francisco e fazer arte, não sei, tipo, fazer coisas que fizessem sentido, por exemplo, ver a minha família entrando numa exposição minha, sem nunca ter entrado no museu, sabe? De saber como que tem que estar vestido, ou coisas do tipo, sabe? Então, isso aconteceu na Vale, por exemplo, que minha família, eu fiz questão de todo mundo ir, e aí de ver minha avó e ver as pessoas, muita gente não entendendo, mas as únicas pessoas que não entendiam a exposição eram pessoas que não eram de Pirapora ou não eram da região, mas não que necessariamente precisa ser da região para entender. Eu sei que não é assim, mas tipo, era uma outra coisa que recebia, sabe? Seja o que eu escrevia, ou como estavam as fotos, ou se era um tamarindo dentro do barco. Por mais que isso não esteja dessa forma, por exemplo, em Pirapora, né, a gente não encontra um monte de tamarindo dentro do barco, mas faz super sentido a relação na cabeça da minha avó, ou do meu pai, ou coisas do tipo, assim, o que move dentro deles, assim, dessas coisas estarem num lugar que eles também não, muitas vezes até nem se interessam por esse lugar, sabe? Então, além disso, como eu trabalho muito com meu pai, eu tenho essa responsabilidade de ter que dar conta de coisas por ele, assim, no sentido do circuito da arte, coisas que eu me deparei também que não são fáceis, que me assustaram um pouco, sabe? De estar no circuito, aí tem um monte de coisa que eu tenho que pensar que eu não... seja rótulo ou coisas, pessoas escrevendo sobre o trabalho, e às vezes o trabalho não é tão complexo quanto o que escrevem ou o que falam, ou, sabe? Tipo, é só o tamarindo no barco. Não precisa de mais nada. Ou então, tipo, de achar que as minhas referências são história da arte. Tipo, se me perguntarem sobre referência, eu vou saber falar
muito bem sobre, tipo assim, sobre artistas que são minhas amigas, por exemplo, hoje passou Ventura, passou G, né, que estão na Zoom, então essas pessoas são pessoas que eu amo, mas eu também faço questão de falar da minha família, tipo assim, dos meus parentes carranqueiros. Eles são uma referência, do meu pai, que faz barco. Eu acho a tecnologia de fazer um barco a coisa mais absurda. Tipo assim, depois de eu ter saído, né? Tudo muito depois de ter saído. Essa coisa clichê do, só dá valor quando perde, ou então quando fica longe. Mas é isso. Obrigado, gente.